Olá, sejam bem-vindos à aula de Biologia com a Regina. Nós vamos falar FOFs. Estamos aqui com as nossas... Rê, fala, o tema será sobre... O tema de hoje será células e meditação. A Legal. ciência em ação. Olha que legal. Dani, Luísa, Sônia, ficar registro, Meire e Araci. Bora lá, então. Bom, esse tema em relação à célula envolve tanto a biologia como a química e a física também. Porém, assim, não tem nada comprovado cientificamente em relação à questão das transformações físicas e químicas dentro de uma célula ou mesmo em torno de todo um organismo. E um filme que eu gostaria muito que vocês assistissem quando vocês tivessem um tempinho é Quem Somos Nós. É um filme que eu não assisti ele, eu só vi pedaços, trechos, tem no YouTube, e ele tem várias versões, dublado, completo, comentado. É um filme assim polêmico, mas dentro da questão das pessoas cientistas, né, vamos dizer assim, porque tem uns que são contra e outros são a favor. Sabe o que a gente pode fazer? Marcar um dia, um chá da tarde, e todo mundo assistir Isso, junto. eu acho bem interessante. Ia ser bem legal, depois a gente debater um pouquinho sobre o tema. Então hoje a questão é mais, essa aula de hoje envolve mais a questão da biologia em si e da química, tá? Aí eu coloquei uma fotinha do último encontro que nós tivemos, né, no ano passado. Aqui nós temos no terceiro slide tem aqui a sequência que mostra como que um organismo é formado. Então lá temos o átomo. Esses átomos se unem, formam as moléculas, essas moléculas se unem e formam os organoides. Esses organoides, eles vão se juntando porque são estruturas da célula, aí transforma em célula. Essa célula, ela não trabalha assim sozinha, ela se junta, e ela se junta com células semelhantes a ela, então formam os tecidos. Esses tecidos vão se juntar e vão formar os órgãos. Os órgãos não trabalham sozinhos, eles trabalham em conjunto, então forma-se o sistema. Aí nós temos sistema cardíaco, sistema vascular, sistema imunológico, sistema respiratório, sistema urinário, endócrino, sistema nervoso e por aí afora. E aí forma-se um indivíduo, um organismo no completo. Então são pequenas partículas que se unem, E o se texto especializam. ficou sobre texto, né? Próxima página. Pelo menos o meu tem. O quê? Duas letras escritas em cima. Não, normal. Não? Então são pequenas. Não, o meu tá assim, ó. O meu tá certo. Nossa, por que estranho. Então são pequenas estruturas que vão se juntando, vão se combinando entre si, porque essa questão de se juntar e se combinar é a questão do mistério científico. Então, vocês viram, a menor partícula é o átomo. Então, o átomo é a partícula fundamental que compõe a matéria. Possui duas estruturas, o núcleo, na qual ficam os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, na qual estão os elétrons. Os átomos são partículas constituintes da matéria. Então, tudo que nós temos aqui, nessa sala, fora dela, em todo lugar do mundo, são formados por átomos. E
E aí a questão, né? Como que esses carinhas fizeram tudo isso e fazem tudo isso? Então esse que é o grande mistério da ciência. O ser humano ele tem muita curiosidade em relação a isso. Então tanto a química como a física e a própria biologia tentam desvendar, mas há muitos estudos que dizem que eu não acredito, né? A parte científica não acredita. Uma parte científica acredita, porque tem esse lado místico, esse lado, vamos dizer, da questão da meditação, da yoga, da energia, né, do corpo, do organismo. Esotérico. É uma coisa, isso, um esoterismo, né? Então aqui tem o desenho do átomo. Esse desenho aí mostra para vocês que essa bolinha é o núcleo, né, do átomo. Dentro dele tem a partícula chamada próton e os nêutrons. Então lá dentro é a carga positiva e a carga nula. E em volta dele, que fica orbitando, como se fosse uma mosquinha, né? Dando voltas em torno do núcleo, são os elétrons, que são as cargas negativas. Só adentrando aqui um pouquinho, quando a gente fala da parte quântica, que se estuda hoje a ciência quântica, o que eles estudam? As partículas micro dentro do átomo. Então eles começam a falar de quarks, outras coisas que foram descobertas, partículas menores, micro dentro do átomo. Quem quiser dentro do Spotify, eu trago dentro do Spotify falando sobre essas partículas, explicando quarks, elétrons, todas essas subdivisões dentro do átomo, que é a parte onde começa a se estudar a parte quântica. Quântica é o estudo das micropartículas. Então dentro do meu Spotify tem, é bem legal, onde eu falo de emaranhamento quântico, onde eu falo de toda essa parte que é bem legal para vocês verem lá no Spotify. Aí o próximo slide é o que são células. Eu coloquei novamente devido à questão de muitos terem visto as aulas anteriores. Então são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, sendo a menor unidade de matéria viva. E você viu que cada célula ela é formada por átomos, né? Aí o próximo slide fala assim, entre os elementos químicos presentes na célula, os mais abundantes são, então o que faz com que o nosso organismo seja formado? Ele é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E tem o fósforo também, mas não são só esses, tá, gente? Tem mais de 100 elementos químicos no nosso organismo, tá? Esses são os mais abundantes. Faltou eu colocar aí o fósforo. Esses e outros elementos presentes em menor quantidade fazem parte dos compostos inorgânicos e orgânicos que são utilizados pela célula. Então, é interessante porque elas estão ali tendo a energia do organismo para funcionar, né? Então, como que eu como sou da parte da ciência, eu acredito muito em relação a essa energia que envolve o nosso organismo em si, porque a gente adoece, não é? E quando a gente adoece é porque essa energia ela não está sendo equilibrada, ela está em desequilíbrio. E o que a célula faz? Qual é o objetivo dela? É sempre estar em equilíbrio. Então, quando você adoece, é porque o seu organismo ele já estava dando sinais, eu não estou em equilíbrio, não é? Eu preciso entrar em equilíbrio. Então, o objetivo da vida é essa, né? É a questão do equilíbrio. Exato. Tanto é que as células, nós temos trilhões de células. Quando elas não, todo dia morre e nasce. Todo dia morre e nasce. Quando você para com esse processo cíclico de morrer e nascer, começam as doenças, inclusive o câncer.
Eu estava pensando nisso. Né? Ele realmente é por conta de um desequilíbrio do organismo. Sim. As células param de morrer e não abrem espaço para as novas. E aí o que acontece? As células começam a adoecer. Então, para você ver que tudo é reciclável, tudo é renovável dentro da matéria e dentro da energia. E quando a gente não flui desse estado de cíclico, de morrer, nascer, iniciar e acabar, fim cíclico, né? A coisa sai do ritmo. E aí acontecem as coisas que não é legal, né? Sim. Aí o próximo slide está falando o que é o organismo, então. Então as células se juntam e formam os tecidos, né? Porque os tecidos são células específicas que assim, eu sou uma célula do fígado, eu não vou se juntar com o cérebro. Então eu vou se juntar aquela parte que faz a digestão. É o DNA sistema... que tipa cada célula, se ela é do fígado, se ela é da onde? Então, esse que é o mistério, entendeu? Ninguém sabe a organização. Porque é aí que tá, eles querem saber isso, porque até eles foram buscar essas informações dentro dos átomos. E os átomos, eles também ficam tendo um comportamento que nem o cientista entendeu até hoje. Que tem a dupla fenda, isso? Isso, bolsão de Porque líquidos. essa dupla fenda, eles fazem um tipo de um experimento e vê o comportamento do Eu átomo, pus né? o vídeo lá dentro. Você tirou o vídeo? Eu tirei porque eu falei, vai ficar muito extenso. Ah, mas devia ter deixado pra elas verem. Mas depois eu vou pôr o Mas dupla é fenda. legal se você trouxer aquele negocinho lá pra gente. Precisa apresentar. testar, né? Então, aí eles colocaram uma máquina para observar esses átomos. E o interessante é que quando eles colocaram a máquina para observar o movimento, a questão, né, da atividade dele, ele mudou. Ele mudou a atividade dele. Porque a ideia é o quê? Que o observador interfere no campo. Sim. Então o que acontece? Ora a partícula, a partícula se comporta como partícula e ora a partícula se comporta como onda. Então, ou seja, sem observador, sem alguém para interferir na intenção que vai ver, porque o que acontece? O humano, o ser humano que tem intenção, o animal, seja o que for, ele tem uma projeção daquilo que ele quer ver. Ele tem um campo histórico, por isso que vem a importância de nós termos história, já interferimos num campo com uma certa bagagem. Então, quando o observador interfere no campo, olhando aquela projeção daquela partícula, ela se comporta como partícula, ela densifica. Quando não tem ninguém olhando, não tem nada olhando, porque eles colocam assim, dois rasgos, uma madeira com dois rasgos. Foi aí que Einstein começou a conseguir provar a existência da energia. Então Einstein colocou duas frestas, imagina uma madeira com duas frestas, atrás uma madeira lisa. E ele pegava e lançava as partículas de elétron. Essas partículas se dividiam, entravam nesses rasgos e começavam a pintar de forma de desordem. Aí ele falava, como uma partícula se divide em duas, ela se dividia em duas e lá ela saía em milhões. Uma partícula se dividia em duas e depois pintava milhões de lugares. Falou, opa, peraí, uma partícula fez tudo isso, vou pôr uma câmera atrás para ver como essa partícula trabalha lá atrás. Quando ele colocou a câmera atrás, aconteceu que ativou um observador, uma intenção de como, já deu uma ideia, uma projeção do que. Por quê? Peraí, se ela se multiplica, o que vai acontecer? Ela teve o mesmo comportamento. Quando ele colocou a câmera, a partícula foi dividiu em dois e pintou duas bolinhas. Exato, o observador interferiu no campo. Aí começou a se entender que o quê? A observação do homem interfere no campo, baseado na bagagem que ele tem. Se você tem bagagens ruins, você vai projetar no campo coisas ruins. Se você tem coisas boas, sua bagagem vai ser projetada no campo. Então isso é comprovado cientificamente que o observador interfere no campo. É muito bacana esse filme. Se a gente vê esse filme Eu Sou, ele traz essa parte
E ele traz também do quadrado, do plano. Isso é legal que eu ver com vocês porque eu consigo explicar de uma forma mais um pouco mais assim que eu estou fazendo. É um assunto muito polêmico, porque existem cientistas, igual quando eu preparei esse conteúdo, nessa parte aí, eu assisti vários vídeos que tem físicos que são totalmente contra isso. Porque eles falam que aí essas pessoas querem enganar as outras, querem ganhar dinheiro com isso, que isso não tem a parte, né, mística, que é a parte física e química do átomo, que o átomo não tem nada de místico. É ciência mas aí fica essa polêmica. São teorias, né? Até que alguém quebra essa teoria. Aí o mais interessante é que você vai a fundo na internet, aí você encontra que eu vi um vídeo de uma física que ela é totalmente contra. Mas aí depois eu fui ver um outro vídeo que o rapaz, que era físico, ele era totalmente a favor. Então você fica naquela, e aí? Né? Então vai de cada um. Pra ver como a intenção de cada um interfere no campo. É que a ciência não é achismo, é comprovação científica. Exato. Até você ter uma teoria que comprova aquilo. Até alguém vir e te contestar aquilo que de forma científica. Que eles falam, né, que não existe uma prova em que a questão mística, né, ela interfere na questão das estruturas científicas, né, a questão do átomo, né, na questão da célula. Então, existe material que tem uma certa comprovação, mas para o físico, o químico, para a ciência ainda é pouco. Tem um acelerador lá de partícula, porque é o que acontece? O bosão de Higgs, onde chega na partícula de Deus, que é uma micropartícula que eles conseguiram. O que eles entenderam? Que a partícula em certo estado de aceleração, ela muda a projeção. Então, por exemplo, a gente aqui na Terra tem uma densidade as nossas partículas por causa da gravidade, ela acaba não tendo muita mobilidade. Então imagina, se você pega essa imagem, deixa eu pegar uma caneta, não é muito fácil. Eu tenho aqui, se eu pegar e fizer assim, acelerar, você não consegue definir que isso aqui é uma caneta. Ou seja, a aceleração da partícula. Agora, quando eu pego a partícula, né, você já consegue definir. Olha, é uma caneta. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse acelerador de partícula para entender qual seria o que está por trás da essência super, hiper acelerada além da luz. Né? Além da luz, lá não acho que é Atacama, né? Aí o que acontece? Eles aceleraram a partícula no grau mais absurdo da luz, onde eles conseguiram achar o mínimo da aceleração como ela se comportaria, né? E aí é onde que acontece? Só que você abre um buraco negro. Porque envolve com o tempo, né? E o tempo é o grande mistério. Por isso que falam que o tempo não é o Deus de tudo, né? É Cronos, né? E aí o que acontece? Até que os gregos colocam, todo mundo tem uma figura do tempo. Porque quando a gente envolve o tempo do homem é fictício. Esse tempo do homem não existe. Esse tempo é um tempo de contagem para a gente ter uma organização. Mas o tempo da luz, o tempo de outras coisas que aí já saem além do nosso processo, é impossível a gente conseguir sibilar, falar, não dá, porque a gente entra no buraco negro, sabe aquele lugar que você vai e não consegue voltar a contextualizar e dizer o que é aquilo? Não dá para dizer o que é aquilo, é uma massa cinza, é uma coisa que não tem dentro da nossa especulação o que foi. Não existe uma palavra que contextualize aquilo que acontece quando acelera a partícula. A partir daí não se tem mais nada que existe. Aí você vê, né, a questão da pergunta da Tati, como que a célula ela se organiza, né? Então esse é o grande mistério, né? Só sabemos em relação à sua estrutura, ao seu funcionamento, mas a questão mais íntima dela ainda é um mistério, né? Que é a famosa Deus, né? Por trás da organização, que é o que a gente dá o nome de Deus.
Bom, o próximo slide é uma repetição do que a gente tinha visto naquele esquema, né? Os órgãos se juntam formando sistemas e esses sistemas se juntam e formam um organismo. Então tem os sistemas que nós temos no organismo, eles têm as suas células específicas e cada sistema trabalha de uma maneira, né, diferenciada, mas com um objetivo comum entre todos os sistemas, que é a questão da vida. O objetivo deles é o mesmo, mas as estruturas são diferentes, o trabalho, né, também é diferente, mas o objetivo é o mesmo. O tempo é diferente, as coisas são, mas tudo começa, vinga e morre. Tudo começa, vinga e morre. O que não tem esse processo adoece, porque existe um processo que tem que ser feito, entendeu? Por isso que as doenças são falhas nesse processo. Tudo que não morre, que o homem tenta, inclusive, você vê que é o maior desafio do homem é permanecer a vida, né? Sim. E por isso acontece tanta merda, porque não tem como, é um ciclo natural e orgânico, que se nasça, constitua e morra. É isso. E a consciência em si, né, que é o que perdura, que é a essência por trás disso, essa organização por trás disso, ela é impalpável. Mas o homem hoje está criando até robôs, onde você morre e coloca a sua consciência naquele robô para que você fique com o histórico, né? Já temos aí várias pessoas que morreram e já foi transferida a consciência para o robô. Sim. Já temos vários estudos de pessoas. É a tal coisa, né? Que meu pai falava para mim. Olha, se eles fizeram lá em Hollywood, provavelmente eles já fizeram na vida da gente aqui. Tudo tem, né? A arte imita a vida. Exato. Ver ficção científica. Quando você assiste um filme, você acha assim, nossa, como pode? E daqui a alguns anos as coisas começam a acontecer. Exato. É só uma forma de preparar o ser humano para o que está vindo. Que nem a inteligência artificial. Exato. É um medo, né? Porque que nem as minhas, eu instalei para mim, né? Para eu estudar um pouco. E daí esses dias eu peguei e queria, mais para estudar inglês, né? Daí eu mandei uma pergunta para ele, qual seria um dia perfeito entre esse para mim. Pois como o ChatGPT é da minha filha, ele pegou e falou tudo sobre a minha filha. Daí eu contei para ela, porque ela usa muito, né? Porque ela pesquisa. Daí eu contei para ela, falei, mãe, como pode, né? Então é assim, você não sabe. Não, esses dias mesmo eu tava falando, eu peguei uma Uber, eu peguei no Uber uma passageira. E aí eu ficava, ela conversando comigo, eu fui falar de meditação, ela falou, meu filho é professor de meditação, Guilherme Romano. Aí dentro do carro eu ficava, não me deixa esquecer o nome dele, Guilherme Romano. Daí antes de descer do carro, ela, Guilherme Romano. Falei, tá bom. Eu fui procurar dentro do YouTube, sei lá, fui procurar organismo, não lembro, era algo assim sutil. Gostaria de saber organismo, primeiros vídeos, Guilherme Romano. Lá fui procurar o que era Ganesha. Falei, vídeos de Ganesha, vários vídeos do cara. Ou seja, a inteligência, ela invade o que você está falando, ela já associa, ela falou há 3 dias atrás Guilherme Romano, e o moleque tinha assuntos de Ganesha e de Guilherme Romano, e eu não segui ele, eu não procurei ele, eu esqueci inclusive da existência dele, mas ela já me trouxe um assunto que eu queria. Olha o link da inteligência romana, a sinapse cognitiva. Mas então, só que começou muito, vamos dizer, peculiar, né? Porque quando você faz uma busca na internet, eles já, ali é o ponto X, que eles pegam tudo que você está ali pesquisando, né? Aí se você compra um produto, então, nossa, agora tá indo bom. Então, começou dali e olha onde nós estamos. Nós alimentamos.
Exato. Sim. Então você tem que ver com o que você E a faz. questão alimento. agora é esse controle, porque vocês podem ver lá, as grandes potências estão de olho nisso. Porque isso, até um rapazinho que trabalha nesse GPP aí, ele saiu, ele estava começando a falar umas coisas e já Já pagaram. apagaram ele. Aí, ele se suicidou. Então, Mas, e aí é onde eu falo. Você acha que, então, a gente não tem que ter cuidado com o que pensamos, com o que falamos? Então, assim, já está mais do que comprovado. Se a gente pensa e fala, isso aqui cocria, Você está falando, que o dia é uma merda, que a vida é ruim, que tomara que mate todo mundo. Isso aqui está ouvindo. Você acha que isso, lá dentro do pequeno, isso aqui foi tirado de um cérebro, de uma inteligência? Se isso imita o homem, qual poder nós temos? Entendeu? Então, assim, nada foi tirado do nada, foi tirado da nossa inteligência. Essa sinapse, essa cognição de connect the point. Já dizia, né, Steve Jobs, da época. Ele falava, era a frase básica dele, quem sabe é connect the point. Para ele era connect uma coisa com a outra, é sinapse. É isso, velocidade de informação. O que é energia? Onda carregando informação. Tudo está subindo e descendo. A informação que você coloca na onda, isso é frequência. Então, automaticamente você manifesta. Qual é a informação? Existe uma onda passando aqui. O que você vai colocar? É sua frequência. Ponto. É simples assim. Isso é ciência, música, internet. É isso, é baseado nisso. Existe uma onda passando. O que eu vou colocar? Frequência. Então, aí esse próximo slide aí de novo, que fala na questão célula, tecidos e órgãos, eles fazem o quê? A única coisa que nós, vamos dizer, que a ciência fala, é a questão da frequência. Sinais que fazem com que essas células, elas olham assim, eu sou parecida com você, eu vou me juntar com você. Então vamos pegar mais a outra ali, Então existe a questão da frequência e a questão da química. Então, alguma coisa faz com que elas se usem. Né? Bom, aí o próximo slide, cada órgão tem suas células específicas, né? É a questão aí da parte química e física, que elas se juntam. Então, lembrando, o próximo slide, as células transferem nutrientes e água para todo o organismo. Os tecidos estruturam e permitem a sobrevivência do organismo. E o organismo é o conjunto de sistemas com suas células específicas. Então, você tem uma célula doente, ó a bagunça no seu organismo. Já tira o equilíbrio. Exato. Porque o objetivo do organismo é o equilíbrio. Por isso que na meditação, o que a gente faz? Primeiro passo, quando a gente começa a querer trazer informação, então vamos trazer para a meditação. Então, por que a meditação é importante? Primeiro porque a gente está trabalhando a informação que vai dentro dessa onda. Existe uma onda passando, a gente está carregando com uma emoção, uma informação mais leve, uma informação mais amorosa. Aí qual é a sua frequência? Uma frequência mais equilibrada, mais estável. Não só isso, aí eu coloco o Theta Healing. O que o Theta Healing faz? Ele desce até o topo da sua cabeça e memoriza o seu corpo com essa frequência. Então eu comando lá através da sua pituitária, da sua pineal ali, essa organização da sua célula mestra. Para quê? Para que ela se configure e multiplique isso no seu corpo. Que esse tipo de informação que nós estamos trabalhando aqui seja mais organizada da melhor forma e da melhor maneira dentro do seu corpo, para que isso multiplique no seu corpo, modifique a estrutura do seu DNA, para que você materialize mais do que nós estamos criando aqui, que você tenha mais isso na sua vida, que busque mais frequências dessa na sua vida. Então, se a gente tem uma frequência mais equilibrada, automaticamente seu corpo vai começar a buscar motivações de coisas que te dão esse tipo de frequência, que normalmente são coisas simples, como o pôr do sol, a gratidão, e aí seu corpo começa a criar elementos que estimulam esse tipo de repercussão. Começa uma onda de frequência,
isso fica no seu inconsciente sem você saber, mas só que já no seu inconsciente você está sendo moldado por traumas, né? Porque são aquelas informações que estão lá no passado, de bater, tudo que nós já estudamos também paralelamente. Quando a gente faz o Theta Healing, a gente ressignifica para que essas inconscientes estejam buscando gratidão, amor, luz, e aí seu organismo começa a substituir aquelas. Então, quando eu falo que isso seja ressignificado a nível histórico é aquilo que você viveu, seja ressignificado aqui agora. Então, que tire tudo aquilo que não serve e substitui por essas novas informações. E seja cancelado nos demais níveis. Os demais níveis é genético, os demais níveis pode ser de alma, os demais níveis são esses níveis que podem ser cancelados. O que eu não posso cancelar no seu corpo é sua história. Por quê? Porque senão eu te dou problema mental e confusão. Por isso que toda vez que eu mando um comando, vocês não sabem, mas eu estou dando download pro seu corpo. É muito sutil e perigoso o que eu faço. Por isso que eu faço com todo carinho, toda vez eu falo, ó, tem que descer. Porque eu sei, eu estou comandando. Quando eu estou falando com vocês aqui, ó, calma, está tudo bem, você está seguro. Eu estou falando pro seu ego, não é para você. Eu estou conversando diretamente, comandando o seu ego para que ele fique calmo, que ele está tudo bem. Eu estou caindo seus gatilhos, eu estou desarmando o seu estado de sobrevivência. O tempo todo que a gente está subindo. Respira, calma, fica tranquilo, está tudo bem. Aí nesse momento eu carrego de informação. Por isso que eu falo, uma pessoa que usa isso para o mal, ela pode carregar. Obviamente que ela jamais chegaria num nível desse sem elevação. Porque a frequência teta, ela só chega no estado de amor, oração, perdão e tudo mais. Eu tenho um vídeo, me lembra, eu vou mandar esse vídeo. Eu estava estudando umas coisas e ele fala exatamente da frequência teta. Muito legal. Esse cientista, neurocientista, ele estuda muito a frequência teta. E aí eu vou mandar para vocês lá no grupo. Vejam esse vídeo, porque vocês têm que entender o que vocês estão fazendo no seu corpo. Precisa. Não adianta vocês virem aqui, eu ia refazer esse assunto, é porque vocês são o mago, vocês são os criadores. Isso não tem que estar na minha mão, isso tem que estar na mão de vocês. Eu estou ensinando uma ferramenta poderosíssima para vocês poderem. Eu paguei muito caro, eu paguei mais de R$4.000 para fazer esse curso. Eu estudei 6 meses para poder fazer todo o final de semana, abrir mão do meu final de semana e estar aqui trabalhando. É que às vezes vocês não têm a noção do poder que eu estou dando a vocês. Mas ao pouco, eu estou trazendo a Regina para quê? Para que vocês consigam fazer isso vocês. Todos os dias vocês irem lá embaixo, dormir seu ego, falar, deita, que agora quem comanda sou eu. E eu vou colocar a informação e a frequência que eu quero e você vai trabalhar para mim, não ao contrário. Eu não vou trabalhar para meus egos, para os meus desejos e para minhas vontades. Agora é o contrário, amigão. Só que a gente precisa fazer uma reprogramação. Não dá para fazer isso sem reprogramação, porque nós estamos em estado de sobrevivência e ponto. O ser humano tem que entender. Nós estamos em estado de sobrevivência. E só tem uma pessoa que pode fazer isso. Você, mudando as suas informações e as suas frequências. Isso é consciência. Quando você atinge essa consciência, você busca ferramentas integrativas para ressignificar o seu sistema e sua memória histórica. Mas a consciência é tudo, né, na nossa vida. Porque se você não tiver consciência de que, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem lixo, mas que um doce te prejudica, você vai continuar comendo ele até que isso venha a causar carregar. Exato. Então, tem que desenvolver a consciência. Tem que desenvolver a consciência que eu preciso trabalhar. Eu preciso, isso é mais óbvio, né? Não, mas é básico e é necessário. É o ambiente, né? É o ambiente que vai interagir com nós. Questão de consciência, eu acho que é a base. Exato. E na próxima sessão, a gente vai trabalhar, inclusive, a parte que eu falei que eu ia fazer com vocês, né? Dos gatilhos da carência insegura e segura, que a gente não fez. Só tem a gente precisa, porque... Você assistiu? Eu não assisti, porque aquele professor... Não é muito bom? Nossa. Ele é excelente. Nunca vi nada assim. Então, analógico, né? Ele traz coisas para a vida muito palpável. Ele é ótimo.
Bom, o próximo slide aqui, ó, eu coloquei, né, que é a questão do átomo, né? Os átomos são as unidades fundamentais da matéria que se agrupam para formar moléculas. As moléculas se organizam e formam compostos, e os compostos e as moléculas formam as organelas, que são as estruturas, né, que fazem com que a célula funcione, que por sua vez formam as células. Aí eu coloquei um vídeo como os átomos formam as moléculas e como que eles formam tudo isso que nós temos aqui nesse mundo. Então, primeiro só vou colocar. Quer pôr aqui no meu, Rei? Eu ponho aqui, a gente vê tudo junto no som? Põe no som. Aí todo mundo vê junto. Fica mais fácil. Não, mas aí fica ruim, cada um. Todo mundo ouve, né? Mas é que tem as imagens, né? Não tem problema. Vê aí, Sônia, se for. Qual que é? Deixa eu ver, eu vou disparear essa aqui. Eu vou parar um pouquinho, eu vou deixar na bio não, desculpa, na legenda esse título desse vídeo. Aí quem quiser, vou dar uma pausada aqui.